Glória a Deus. Vamos à mensagem de hoje, está aqui em Jeremias, capítulo 8. É o nosso ponto de partida. Jeremias, nesse último domingo do mês de julho. Estamos nos aproximando do final do mês. E você sabe que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Ô pastora, começar é bom, né? Você começar um mês é uma bênção, mas poder terminar é uma bênção maior ainda. Ô pastora, sim, está escrito, não sou eu que digo. Estou falando de mim, estou falando a palavra. A Bíblia diz que melhor é o final, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. É melhor você começar uma faculdade ou melhor você terminar? O gostinho é muito melhor quando você consegue concluir, acabar o curso, pegar o canudo, o diploma, sinal que você passou muita coisa para chegar até lá, conseguiu vencer. A mesma coisa. Então, melhor começar ou terminar? Melhor terminar. E a palavra de Deus também fala lá em João capítulo 2, que foi no final daquele casamento, que o milagre ali aconteceu. Já era fim de festa, quando o vinho acaba. Já está no final da festa. E aí é ali que Jesus faz o milagre acontecer, no finalzinho da festa. Então tenho certeza que nesse finalzinho de mês, Deus tem milagre, Deus tem bênção, Deus tem resposta dele para você. Diga, eu creio. Diga, o melhor de Deus está por vir. Amém? Abre o seu coração para o Senhor. Vamos lá. Jeremias capítulo 8. Qual é o versículo, pastor? O 4. Diz assim, Dize-lhes mais. Assim diz o Senhor. Então aqui Jeremias, ele foi um profeta levantado por Deus para profetizar ao povo antes deles serem levados ao cativeiro. Tudo bem que uma primeira leva já havia ido. Já, pastora, sim, na época de Nabucodonosor, o rei Joaquim, o Joaquim, que era o rei na época, nessa época do Nabucodonosor, eu até citei ontem aqui para a juventude, que foi a mensagem de ontem, foi a de Daniel. Ele, nessa época, ele conseguiu levar uns utensílios da casa do Senhor, utensílios de ouro, de prata, essas coisas valiosas. Tirou do templo de Deus para levar para a casa do seu Deus na Babilônia. Olha que tristeza. Babilônia, a casa da confusão, os deuses estranhos. E ele também pegou ali jovens da realeza, da nobreza, inclusive Daniel está no meio, com o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, que na realidade é o Ananias, Misael e Azarias. Esse nome Sadraque, Mesaque e Abidnego que a gente tanto conhece, é o nome que eles ganham lá na Babilônia. Tanto que o nome deles mesmo, de povo de Deus, de lá, descendentes do povo do Senhor, é Misael, Ananias, Misael e Azarias. E esses nomes têm referência ao nosso Deus. Já o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego é referência aos deuses da Babilônia. O Daniel não se chama Daniel na Babilônia, ele se chama Beltesazar. Mas a gente conhece ele como Daniel, que é Deus é o meu juiz. Então eles foram levados, a nobreza, a realeza, esses jovens para serem treinados dentro do palácio do rei. Mas depois, tempos depois, o povo é levado em cativeiro. E Jeremias foi grandemente usado por Deus para alertar aquele povo. Mas o problema é que eles não quiseram dar ouvidos. Nesse capítulo 7, que é o anterior, Deus está dando uma chance.
Deus está falando assim para o povo no capítulo 7, quer ver? No versículo 2, assim ó, 1 e 2. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: ô Jeremias, vai lá para a porta da igreja, fica lá na porta da minha casa, na porta do templo, você se coloca lá, e conforme eles forem chegando para o culto, conforme eles forem chegando para entrar no templo, olha lá, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e diga para eles: ouvi a palavra do Senhor. Imagina, pastor, em vez de estar pregando hoje aqui no altar, Deus fala: Juliana, vai lá para a porta da igreja, e conforme o meu povo estiver chegando, você fala essa palavra aos ouvidos do povo. Foi assim que Jeremias fez. Você entendeu um pouco? E aí ele diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês aí, né? Vós, os que entrais por estas portas, para fazerem o quê? Para adorardes ao Senhor. O que Deus falou? 3. Assim diz o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, se vocês emendarem o caminho de vocês, melhorarem os vossos caminhos e as vossas obras, ou seja, se vocês pararem de fazer o que é errado e se voltarem para mim, se converterem de todo o coração, eu vou deixar vocês habitando neste lugar. Que lugar? Jerusalém, Judá. E isso Deus está falando antes do exílio. Isso Deus está falando antes do povo ser levado em... Então esse povo não pode nem reclamar, dizendo: Deus não me deu nenhuma chance, Deus não me deu nenhuma oportunidade de me acertar. Como Deus insistiu com esse povo, como Deus deu chance. Essa aqui é uma delas. Mas o problema é que eles não queriam ouvir. E no capítulo 8, mais uma vez, ó, você pode ver, dize-lhes mais, quer dizer, Deus já tinha dito. E Deus está falando de novo, falando o quê? Assim diz o Senhor, verso 4, 8:4, cairão os homens e não se tornarão a levantar. Eu sei que o exemplo não é muito bom, mas se uma pessoa cai, já viu o bebezinho aprendendo a andar? Vamos usar o exemplo do bebezinho, da bebezinha, quando está começando a dar os primeiros passinhos. Se ela cai, ela fica caída? Não. O que ela faz? Ela levanta. Ela levanta. Uns levantam mais rápido, outros demoram mais, uns primeiro choram. Apesar que goiano é raiz, né? Eu acho bonita as crianças goianas. Elas caem, se ralam e levantam, e vida que segue. Aí tem uns que às vezes cai, fez dodói, chora, mamãe vem, aí levanta. Quem está entendendo? Mas o que Deus está querendo dizer? O curso natural das coisas é que se uma pessoa cai, o quê? Ela se levanta. Aí ele diz: desviar-se-ão e não voltarão. Se você está indo para um destino e você pega um caminho errado, qual que é o curso natural das coisas? Voltar para o caminho certo. E peguei a estrada errada,
peguei a BR errada, peguei a rua errada. Então vamos recalcular a rota, vamos fazer a conversão e voltar para o caminho certo. Deus está usando aqui a lógica natural das coisas para falar com aquele povo. E eles ouviram isso. Jeremias abriu a boca e disse: olha, Deus me mandou aqui para falar. Se uma pessoa cai, ela não levanta. Se uma pessoa se desvia, ela não retorna, ela não volta. E aí no próximo versículo Deus fala: Jeremias, por que se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia o quê? Contínua. Existem enfermidades que são físicas, que atacam o nosso físico, o nosso corpo. Existem enfermidades que são emocionais, e geralmente as emocionais também refletem no físico, diz que o corpo fala. Tem gente que adoece emocionalmente e o corpo dela começa a gritar por socorro. Quem está entendendo, diga amém. Doenças emocionais, depressão, ansiedade. A ansiedade é o mal do século aí, com a depressão, o pânico e tantas outras coisas que existem, né? As angústias e tantas outras coisas. Mas existe também uma doença espiritual. Existe, pastor? Existe. E a doença espiritual, ela tem um nome, e ela se chama apostasia. Apostasia. Vou repetir: as doenças físicas atacam o corpo, a matéria, as emocionais, os sentimentos, as emoções. E essa doença espiritual é a pior que tem. Ela ataca o quê, pastora? Ela ataca o espírito. Ela ataca o coração, não o que bombeia sangue, mas a verdadeira pessoa. O que é apostasia, pastora? Apostasia é o desvio da fé. Não é um esfriamento? Sim, também. A pessoa, para se desviar, primeiro ela esfria. Mas a apostasia é muito mais do que só um esfriamento na fé. Porque a pessoa, quando ela esfria na fé, é sinal que ela também não está bem espiritualmente. Mas se ela acorda e volta a buscar, a chama apagada reacende, reaquece, ela esquenta de novo, aquele gelo é quebrado. Já na apostasia não, na apostasia, além da pessoa se esfriar, ela se desvia da fé. Ela se desvia, é um desvio da fé. E qual foi aqui, o pecado que esse povo cometeu? A apostasia contínua. O povo ia esfriando e ia se desviando da fé. E aquilo ali fez Deus usar o profeta para dizer: Jeremias, o que está acontecendo com o meu povo? Porque se uma pessoa cai, ela torna a levantar. Se uma pessoa se desvia, ela faz a conversão e ela retorna para o caminho certo. Agora, o que está acontecendo com o meu povo que está se desviando da fé, se desviando de mim, com essa apostasia contínua? E aí o próprio Deus responde, está no finalzinho do versículo: porque eles retêm o engano. E por isso não querem o que, igreja? Não querem voltar. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve de guardar, guarda o teu coração, vigia ele. Por quê, pastora? Porque o inimigo tem tentado adoecer muita gente com isso, com essa indiferença,
com esse esfriamento, e nada é do dia para a noite, até que chega ao ponto que a pessoa se desvia da fé. Eu vou falar algo agora que você pode até se assustar um pouco. E às vezes a pessoa pode estar dentro da igreja, dessa forma. Não é possível, pastora. O fato de estar dentro das 4 paredes da igreja, não quer dizer que eu estou na presença de Deus. Claro que eu preciso estar dentro da congregação, na casa de Deus, na igreja que eu congrego. O corpo de Cristo não é para ficar separado. O corpo de Cristo é para se unir, é para congregar, é para estar unido. A igreja só funciona assim. A igreja não são as paredes em si, né? Eu estava ontem comentando, tem gente que fala, parede preta, parede branca. Deus não habita nem na parede preta, nem na parede branca. Deus habita em nós. Nós somos a igreja. Quem está entendendo, diga amém. Que não fica um debate, parede preta, Deus não está na parede preta, Deus não está na parede branca, Deus não está... Misericórdia, tem gente que... caçar o que fazer. Jesus não habita na parede, Jesus habita em nós. Quem concorda aqui, diga amém. Diga, eu sou a igreja. Então ninguém pode criticar se lá a igreja, a parede é preta e se aqui é branca. Deus está dentro de nós. Deus está dentro das pessoas que o buscam de todo o coração. E se lá na parede preta tem gente que busca a Deus de todo o coração, Ele está lá também. E está aqui conosco. Quem está entendendo? Amém, igreja? Mas voltando aqui, ao Jeremias, voltando aqui, até mesmo a palavra, eu posso estar dentro da igreja, mas não estar na presença dEle. Eu posso estar dentro da igreja, mas fora do plano de Deus para a minha vida. Então só estar aqui não basta. Tem que ver se eu estou na palavra. E por que esse povo tinha se desviado desse jeito, pastora? Porque aí Deus fala, eles tinham retido o engano do inferno. E não queriam mais retornar a Deus. Qual foi o pecado desse povo, pastora? Se voltaram para as práticas erradas, para as idolatrias, para a prostituição, para o suborno, para a avareza, para a ganância. Até os sacerdotes estavam corrompidos nessa época. Uma tristeza. E aí eu gostaria que você fosse comigo, lá em 2ª carta a Timóteo, no capítulo 3. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos e temos que vigiar o nosso coração. 2ª carta a Timóteo, capítulo 3. Isso é para eu e você saber. Não feche os olhos. Não, eu não sei disso. É para eu e você saber. E deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, quanto mais se aproxima a segunda volta de Jesus, mais difíceis, mais trabalhosos os tempos serão. Haverá o grande avivamento? É fato. A palavra vai se cumprir. Mas se você acha que você está vendo coisas horrorosas, se você acha que já está difícil, as coisas vão afunilar mais ainda. Imagina, pastor, sim. Mas você não tem que ter medo. O próprio Senhor Jesus nos alertou, não é para ter medo. É para se preparar para passar por tudo isso. É para se fortalecer na palavra de Deus, para suportar todos esses tempos difíceis que ainda virão. Não, pastor, não fala disso não. Acabamos de sair de uma pandemia, que momento difícil na humanidade. As coisas não... Mas a gente vai ver muitas outras coisas piores.
E lá em Mateus capítulo 24, depois você medita. Jesus falou, não é para você se assombrar, se assustar com essas coisas. Não tem mais. É para a gente se preparar. A árvore tem que estar bem enraizada. E as minhas raízes, as suas raízes têm que estar aprofundadas aonde? Na palavra. Porque uma pessoa que estiver bem firmada na palavra, ela não vai ser enganada. Ela não vai ser até mesmo ali, derrubada pelas situações difíceis. Pelo contrário, ela vai passar por tudo e permanecer firme. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas isso é tipo de pregação que tem que ser dada também. Porque senão o irmão, a irmã, e aí quando chega o dia difícil, a pessoa não tem estrutura para suportar. Aí vem o espírito de anticristo que já age na terra, a pessoa não sabe nem com o que está lidando, não sabe nem discernir. Mas está na palavra. Ele está dizendo, sabe porém isto, verso 1. É para eu e você saber. E é para você falar para outras pessoas também isso. Sentar com a sua família e falar, vem cá, deixa eu dar uma palavra aqui para vocês. Hoje nós vamos ler aqui segunda carta de Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, pelo menos lá você lê para ele. Se Deus tocar, você lê tudo. Como Deus te dirigir. Mas vamos lá. Que nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos trabalhosos. Não será fácil. E Jesus nunca me enganou, te enganou. João 16, 33, ele diz, nesse mundo, enquanto estiverem aí, vão ter o quê? Aflições, terão aflições. Mas ele pediu para eu e você, não perca o ânimo. Não desistam. E eu gosto da tradução que fala assim, coragem. Tem essa, pastora? Coragem. Tenham coragem. Olha lá, ó. Eu gosto dessa tradução aqui, ó. Mas vocês tenham o quê? Coragem. Aí ele diz, porque eu venci o mundo. Meu Jesus já venceu. E nele eu posso vencer. Diga a glória a Deus. Eu tomo posse da minha vitória. Vamos lá. Aí ele diz, por que os tempos serão trabalhosos? Aí ele vai começar a falar para mim e para você aqui. É Paulo escrevendo a Timóteo, mas é o Espírito Santo falando a nós. Porque haverá homens... Vamos lá, igreja. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Na tradução linguagem de hoje, egoístas. Já está vendo isso por aí? Hein? Parece aquela palavra, venha ao meu reino. Ao de Deus nada. Que isso, pastor? A pessoa só quer para si. A pessoa não está nem aí para o próximo. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, 2, você não pode se conformar, se amoldar aos padrões desse mundo. O que é molde? A forma. Você não tem a forma de bolo? Tem umas formas bonitas, né? Em formato de coração. Tem umas formas, não é? A irmã que faz bolos, não é? Tem umas forminhas bonitas, né? Pequenininhas em formato de quê? De flor, né? De tantas coisas. Então você coloca a massa do bolo ali, vai assar, sai o formato coração, formato da estrela, não é assim? Tem tanto, né? Tem até molde, um moldezinho para você colocar o ovo. Já viram ou não? Aí tu quebra o ovo, coloca lá e sai no formato de coração. Tem essas coisas? Tem.
Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, não se amoldem. Aqui fala conforme, mas tem a tradução que fala, não é para se amoldar. Não é para ser, não entra nessa forma do mundo, não. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua o quê? Da sua mente. Porque se você entrar no curso desse mundo, dali a pouco você está egoísta também. Querendo as coisas só para você. Um dos propósitos da prosperidade de Deus para a vida do homem é para abençoar o reino dele. O reino de quem? O reino de Deus. E tem gente que não quer nem saber. Quê? Eu prosperar para dar dinheiro para a igreja? Ah, vai pensando. Que eu vou devolver dízimo. Que eu vou ajudar um missionário a pregar nas missões de Deus. Está perdendo. Porque o que você acha que você está prosperando, não dando o que é para o reino de Deus, você poderia estar 100 vezes mais à frente, se fosse obediente à voz de Deus. E eu falo isso sem medo de errar. O que você acha que você já conquistou, ao que Deus pode lhe dar, não se ofenda, são migalhas. Por quê? Porque você tem um Deus todo-poderoso. Então seja fiel no pouco, mas seja fiel no muito também, quando Ele lhe honrar. Quando Deus também lhe prospera, é para você abençoar a tua família. E eu estou aonde nessa história, pastora? Você não está inserido na tua família? Mas um dos outros propósitos também é ajudar quem não tem. Ah, pastora, aí a senhora já foi longe demais. Está escrito que o irmão que está prosperando, o irmão que está crescendo, o irmão que está tendo em abundância, que tem um coração generoso, Paulo escreveu isso, para também repartir com aqueles que não têm nada. E tem gente que acha, não, prosperidade é para mim, cada um corra atrás do seu, porque o mundo prega. Mas se eu ver meu irmão faminto, então não estendo a mão? Se eu ver uma pessoa da minha família necessitada, eu não estendo a mão? Se eu ver alguém com sede, então eu que bebo um copo d'água e nem dou um pouco da minha água para ele, que é isso? Acho bonitinho esses vídeos, às vezes de mãe que tem 2 filhos, às vezes é gêmeos, às vezes é um maiorzinho, um menorzinho, e ensina as crianças a dividirem, a serem generosas desde pequenininhas. Já viu esses videozinhos? Que aí a mãe coloca 2 potinhos, mas coloca os 2 pão de queijo só para uma. E a outra, olha, o potinho está vazio. Para que a outra aprenda, não, peraí, eu tenho 2, ela não tem nada. Aí o bebezinho vai lá, pega, coloca no potinho da irmã e põe de volta no potinho dela para entender que ela também tem, pega o dela, come, aí a irmãzinha fica feliz e come também. Mas já ensinando a dividir, a dar quando o outro não tem. Vai conscientizando. Alguns adultos têm que começar a fazer assim também. Senta aqui. Que isso, pastor? Mas a Bíblia diz, homens amantes de si mesmo. Que mais? Avarentos. O que é a avareza, pastora? É a pessoa que ama dinheiro. Ama coisa material. Dinheiro nunca foi problema. O problema é o apego, é o amor que as pessoas têm ao dinheiro. E tem gente que por causa de dinheiro é capaz de mentir, é capaz de vender a mãe, é capaz de trapacear, é capaz de enganar. Ô pastora, só Deus na causa. Só Deus na causa. E a avareza faz a pessoa cometer até loucura. De herança, um vai e mata o outro. As coisas tristes que a gente ouve. Mas a Bíblia diz, presunçosos, soberbos. Ô pastor, assim, a presunção faz a pessoa ser altiva.
endurecida. Que mais? Soberbo, blasfemos. Você viu o que aconteceu na abertura aí das Olimpíadas? Aquilo alinhou a fé cristã. A nossa nação são, se eu não me engano, quase 90% de pessoas cristãs, contando católicos, evangélicos. A nossa nação é predominantemente cristã. Mas agora você coloca isso a nível mundial. Quantas pessoas não são? Ali eles pegaram algo que é sagrado. Eu não estou nem falando do quadro lá do Leonardo lá, não. Mas ali é um símbolo sagrado para nós. A Santa Ceia é um símbolo sagrado para mim, para você. Nós fazemos em memória de Jesus. E fizeram o que fizeram, irmãos. Na cara de todo mundo. Não, a gente está trabalhando a diversidade, não. Ofendendo a fé cristã? De jeito nenhum. O que mais que diz ainda? Desobedientes à paz e à rebeldia. Quando a Bíblia diz, filho, honra teu pai, honra tua mãe, que é o primeiro mandamento com... Hoje tem filho que bate na cara do pai, bate na cara da mãe, ameaça. E não estou exagerando. Não estou exagerando. Quando a Bíblia diz em Efésios 6, você quer viver muito? Você quer ter bons resultados na sua vida? Então honra teu pai, honra tua mãe. Meu pai é um pinguço, não importa, é teu pai. Como que eu vou honrar um pinguço? Ele é teu pai. A Bíblia não manda você honrar a pinga, a Bíblia manda você honrar a pessoa, o pai. Mas ele me abandonou. Opa, então além de honrar, você precisa perdoar. Liberar perdão como uma pessoa de Deus e começar a honrar. Mas nunca se preocupou comigo. E você começa a orar. Orar é uma forma de honrar. Perguntar como está, estender a mão para ajudar. Nunca me ajudou e você vai lá e faz diferente. Quem está entendendo, diga amém. Mas jamais abandone e desampare. Tem uma palavra em Provérbios, se o Vitor puder me ajudar, fala para a gente não desprezar os pais da gente, o pai e a mãe, quando eles forem velhinhos. Tem filho, filha, quando o pai envelhece, a mãe envelhece, abandona, desampara, joga para lá, quero nem saber. Ô pastora, sim, a Bíblia diz que quando eles forem velhos, ou quando sua mãe for velhinha, já de idade, não despreza não. Tá, é Provérbios, quando achar, vamos continuar. O que diz aí? Ingratos, é uma ingratidão, é uma falta de gratidão. Olha lá, ó. Ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe. Aí se aplica ao pai também, quando vier a envelhecer. Porque hoje, não, deixa para lá. Não faz isso não. Honra teu pai, honra tua mãe. Diga amém. O que mais que fala aí? Ingratos, malcriados, estão nem aí, profanos, pega o que é santo e usa para coisa errada, sem afeto natural. Você tem que ver que teu bichinho mostra afeto. Esses dias eu vi a gatinha que foi buscar o filhote que fugiu, primeiro ela deu um tapa. Não estou brincando não, ela pegou a patinha e... Alguém viu esse vídeo? Alguém viu? Ela ficou tão brava que ele fugiu, que ela... Gente, a criação de Deus é tremenda. Ela ficou tão brava que ela pegou a patinha primeiro, pá, pá, repreendeu ele e pegou ele com a boca e arrastou e trouxe. Até os bichinhos mostram afeto. Até os bichinhos mostram afeto.
lambe um ao outro, pede desculpa. Quem está entendendo? Tem 2 cachorrinhos, às vezes eles brigam, aí depois passa a briga, aí o outro vai lá e pede perdão para o outro, lambe, 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 até se reconciliarem. Até bichinho demonstra afeto. Sim ou não? Esse ser humano, às vezes, só Jesus. O que mais? Irreconciliáveis. Caluniadores. Ô pastor, assim, incontinentes. Sem freio, né? Moral. Cruéis. Tem coisa que você fala, não, isso não foi um ser humano que fez, foi. Sem amor para com os traidores, obstinados, que quer dizer teimosos, orgulhosos, são mais amigos dos deleites, dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Tem até aparência de coisa boa, de piedade, mas negam a eficácia dela. E Deus manda eu e você fazer o que desses? Afasta-te. Tem gente que você tem que amar de longe, viu? Amar orando, que Deus te abençoe. Tem gente que você trazer para perto não vai te fazer bem. Ô pastora, é verdade. E aí pula para o verso 13. Os homens maus, mas os homens maus e enganadores, qual que é o fim dessas pessoas? Olha lá, irão de mal para pior. Pessoa que não quer nada com Deus, se converter, se emendar na vida, Deus está falando, o destino dessa pessoa é ir de mal a pior. E aí a Bíblia diz, como? Enganando as outras pessoas e também sendo o quê? Enganados. Esse é o problema, né? A pessoa acha que ela é esperta, engana todo mundo, mas a Bíblia diz, não, ela engana, mas ela também será enganada. Ela está sendo enganada, primeiro pelo diabo, e o que ela está semeando, ela vai colhendo. Mas e eu faço o quê, pastora? Você faz isso aqui. Mas tu, porém, quem está vivo aqui, diga glória a Deus. Permanece naquilo que aprendeste. E o que você tem aprendido? A palavra de Deus, o temor a Deus. Quem é convertido aqui há mais de 1 ano? Há mais de 2? De 10? Então você já aprendeu muita coisa com Jesus. E Deus está falando, permaneça. Permanecer é ficar. Permanecer naquilo que você aprendeu. Se aprendeu a amar os seus inimigos e não odiá-los, a orar por quem te persegue, não perseguir de volta, a fazer o bem a quem te faz o mal e não devolver na mesma moeda, a abençoar quem te amaldiçoa e não praguejar de volta. É isso que você aprendeu. Mesmo quando ofendido, mesmo quando você for caluniado, mesmo quando você for injuriado, você aprendeu a liberar o perdão e não guardar rancor, ódio. Quem está entendendo aqui, diga amém. Permaneça no que você aprendeu, no que você tem aprendido. Você tem aprendido a não se mostrar frouxo no dia da angústia. Porque senão tua força será o quê? Pequena. Você tem aprendido que Jesus lhe falou que nesse mundo você passaria pelas aflições, mas Ele disse, coragem minha filha, coragem meu filho, ânimo, não desiste, porque eu já venci o mundo. Quem entende aqui, diga amém. Então permaneça no que você aprendeu. Que mais? E de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens o quê? Aprendido. E você aprendeu isso de quem? Do próprio Deus, através do Espírito Santo. E que desde a tua meninice, aí ele está falando para Timóteo, você desde
de criança, Timóteo, tua mãe, tua avó te ensinou as sagradas letras. E são elas, as sagradas escrituras, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há o quê? Em Cristo Jesus. Diga, a palavra de Deus me torna sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amém, igreja? Quem crê, diga glória a Deus. Permaneça no que você aprendeu. Amém? Agora vamos lá em Apocalipse 2:5 para encerrar. E se alguém se desviou? Se alguém saiu do caminho, o que eu faço, pastora? Volta. Volta. Que ainda dá tempo. Eu tenho mais uma parte em Jeremias, mas eu não tenho mais tempo para pregar. Vou ter que ir encerrando por aqui. Jeremias 7, 23, 24. Você pode anotar. Como, pastora? Jeremias 7, 23 e 24. Deus fala assim: mas isto lhes ordenei. O que Deus ordenou? Dai ouvidos à minha voz. Ouça essa palavra, hein? Deus usou Jeremias para falar com aquele povo. Deus está usando a pastora para falar à igreja nessa manhã. E Deus está falando: dê ouvido à minha voz. Que voz? A palavra dele. E eu serei o vosso Deus. Sabe o que ele está dizendo? Se você me desobedecer, se você não der ouvido à minha voz, eu não vou poder ser o teu Deus. Você vai sozinha, você vai sozinho. Deus me livre eu ir sozinha. Com Deus já não está fácil. Mas eu sei que Ele me dá a vitória. Sim ou não? Com Deus a gente já tem luta, que não é fácil de vencer. Que seria de mim se não fosse Jesus? Que seria de você se não fosse Jesus? Quem reconhece isso aqui? Aí ele diz: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o quê? O vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu não vou ser só o teu Deus, você vai ser meu povo também. Você vai ser de Deus e Ele teu. E andai também em todo o caminho que eu vos mandar. Não desvie, nem para a direita e nem... Anda no caminho de Deus, anda na verdade, anda na luz. Se Deus fala, não faça isso, irmão, não vai ser teimoso de querer romper o limite. Salomão falou: quem passar o limite do muro, uma cobra vai morder você. Está escrito isso? Está? A Bíblia diz: quem atravessa o muro, uma cobra o morderá. E ele ainda complementa: e se você cavar a cova, você vai cair dentro dela. Em outras palavras, tenha juízo. Tem juízo não? É que parece que tem uns crentes que não tem juízo. Parece criança, que a mamãe fica assim: não, põe a mãozinha aí, é fogo, vai queimar. Terrível. Você vira as costas, ele vai lá. Aí, a mamãe falou, não coloca a mão. Você foi lá, Deus fala, não vai por esse caminho. E aí o dito vai por o caminho que Deus falou para ele não ir. Deus fala: quem fizer uma cova vai cair nela. Acorda, está cavando essa cova. Homem casado, marido de uma só mulher. As outras para você é igual tua mãe, igual tua irmã, igual tua filha. Pastor Jaime que sempre nos ensinou. Homem, olha para a mulher mais velha como se fosse mãe. Para as mulheres da mesma idade, se ele é casado, como se fossem irmãs. E para as mais novas, como se fossem suas filhas. Mulher a mesma coisa, olha para os mais velhos como se fossem pai. Para os da mesma idade como se fossem seus irmãos. Para os menorzinhos como se fossem seus filhos. Qual a pessoa na sanidade normal da vida que vai desejar pai, irmão ou filho? Só se estiver perturbado por um demônio. E tem temor a Deus. Quem faz uma cova cai nela.
Quem planta a desobediência colhe maldição. E Deus está falando, e quem romper o muro, fica fazendo o que Deus mandou. Uma hora o pecado acha. Tem juízo? Não. A Bíblia diz, uma cobra vai te morder. Sou eu que digo não. E lá em Números Deus fala, se não fizer como eu estou lhe mandando, seu pecado vai te encontrar. Uma hora dessa a fatura chega. Uma hora dessa o pagamento chega. E o diabo não está interessado se vai ser 10, 20, 30, se serão até 50 anos mantendo uma pessoa no erro aqui na terra. Porque o que é 50 anos aqui na terra comparado a uma eternidade toda separada de Deus? É nada. O tempo aqui é muito curto, irmão. Se a gente vive 70, 80, 100 anos comparado a uma eternidade pela frente, isso é nada. E às vezes o diabo prende a pessoa 10, 20, 50 anos no pecado. Porque ele quer destruir a alma da pessoa. E lá em Números fala, se você não fizer assim, eis que pecaste contra o Senhor, mas sentireis o vosso pecado quando ele vos achar. O pecado acha. Acha não, acha. E não sou eu que digo. E essa palavra não está só saindo daqui do altar. A pastora não está só falando para você, é para mim também. É para qualquer um que sirva ao Senhor. Quem está entendendo a palavra? Volta lá em Jeremias 23. Anda no caminho que Deus mandou. Para quê? Anda no caminho que Deus mandou. Vamos lá, segunda parte. Para o finalzinho, que vos vá bem. Eu quero ir bem. Quem quer ir bem na vida aqui? Todo mundo quer. Você quer ir bem? Você quer ter bons resultados? Sim ou não? Posso ter luta, mas quero ter vitória. Eu não vou caçar a luta, mas se aparecer na presença de Deus, eu vou vencer. Mas eu quero ir bem. Quero ir bem na vida espiritual, na família, na saúde, na profissional. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero ir bem na vida. Então faz o que está aí nesse versículo. Dá ouvido à voz de Deus e anda no caminho que Ele te mandar. Agora quer ver a pessoa andar para trás? É o versículo 24. Mas a Bíblia diz, mas se não ouvirem e nem inclinarem os seus ouvidos, mas andarem nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, a Bíblia diz, eis que essas pessoas o que andaram para e não para adiante. Isso é atraso de vida. Pessoa desobediente só está atrasando o que Deus tem para ela. Deus está falando, eles não me ouviram, quiseram andar segundo o propósito do coração malvado deles, segundo os próprios conselhos deles, aí em vez de andarem para frente, andaram para trás, e não para diante. Não, eu vou andar para frente, eu vou ir bem, eu vou dar ouvido à voz de Deus. E Apocalipse 2,5 diz, lembra onde você caiu? Lembra? Arrepende, muda a sua atitude. E volta de novo à prática das primeiras obras. Lembra? Então Deus está falando, volta a praticar o que eu pedi para você.